Talvez você chegou até essa música carregando culpa dentro do peito, erros do passado, decisões que você se arrepende, coisas que você queria apagar da história. Mas a Bíblia conta uma história poderosa. Em João capítulo 8, trouxeram uma mulher até Jesus. Ela tinha sido pega em adultério, e a lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. Os fariseus jogaram aquela mulher aos pés de Jesus e disseram: Moisés mandou apedrejar. Era como se dissessem: agora vamos ver o que esse mestre vai fazer. Rabachuri é quando a lava sai. Mas Jesus não pegou pedra. Ele se inclinou e começou a escrever no chão. E então disse uma frase que mudou tudo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um, todos começaram a ir embora, porque diante da graça, a condenação perde força. E hoje Deus quer te lembrar disso. Mesmo quando ninguém te entende, mesmo quando o mundo te acusa, a graça de Jesus ainda te alcança. Recebe isso. Rabassuria Canderebai. Eu fui trazida entre acusadores, e a vergonha diante de todos. Diziam que a lei me condenava e que meu destino era morrer. Pedras prontas nas mãos de homens, olhos cheios de condenação. Mas quando olhei para aquele mestre, algo mudou no meu coração. Ele escreveu no chão em silêncio, como quem conhece o coração. E quando levantou sua voz, a condenação perdeu razão. Ele me perdoou quando o mundo me condenou. Ele me levantou quando ninguém acreditou. Ele me perdoou, minha culpa ele levou. Onde havia morte, nova vida ele implantou. Ele me perdoou, ele me restaurou. A graça que me encontrou, minha história transformou. Um por um foram embora, as pedras caíram no chão, porque diante da voz de Cristo ninguém podia acusação. Então ele olhou para mim com amor e compaixão e disse palavras de vida que mudaram minha direção. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém ficou para condenar. Nem eu te condeno, disse o mestre. Vai em paz e não tornes a errar. Ele me perdoou quando o mundo me condenou. Ele me levantou quando ninguém acreditou. Ele me perdoou, minha culpa ele levou. Onde havia morte, nova vida ele plantou. Ele me perdoou, ele me restaurou. A graça que me encontrou, minha história transformou. Escuta isso. Talvez você também chegou
aos pés de Jesus com vergonha. Talvez pessoas te julgaram, talvez disseram que você não tem mais jeito, mas a mesma graça que levantou aquela mulher ainda levanta vidas hoje. Rabachúria Candarabassai. A Bíblia diz em Romanos 8:1: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Escuta isso: não há condenação, não há sentença, não há pedra, porque quando Jesus perdoa, Ele também restaura. Ele me perdoou quando me condenou. Ele me levantou quando ninguém acreditou. Ele me perdoou, Ele me libertou. A culpa ficou no passado, uma nova vida começou. Escuta isso: se você chegar até aqui sentindo culpa no coração, Jesus te diz hoje a mesma coisa que disse aquela mulher: eu também não te condeno. Levanta, recomeça, porque a graça de Deus ainda transforma histórias. Rabachúria Canderebai. Amém. Escuta isso agora. Porque existem pessoas ouvindo essa palavra que estão carregando algo muito pesado dentro da alma. Não é apenas cansaço, é culpa. Culpa por decisões do passado, culpa por erros que você gostaria de apagar da história, culpa por coisas que você pensa que Deus nunca poderia perdoar. Mas hoje o céu quer te lembrar de algo poderoso. Escuta isso. A Bíblia diz em João 8 que uma mulher foi pega no ato de adultério. Não foi acusação falsa, não foi fofoca, era verdade. Ela tinha errado, e segundo a lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Então os fariseus trouxeram aquela mulher e jogaram ela no meio da multidão e disseram para Jesus: mestre, a lei manda apedrejar. Era uma armadilha. Se Jesus dissesse para perdoar, eles o acusariam de quebrar a lei. Se dissesse para apedrejar, ele destruiria sua própria mensagem de misericórdia. Mas Jesus fez algo inesperado. A Bíblia diz que ele se inclinou e começou a escrever no chão. Rabachúria Candarabassai. Escuta isso! Enquanto os acusadores gritavam, Jesus estava em silêncio. Porque muitas vezes a graça trabalha no silêncio. E então Jesus se levantou e disse uma frase que atravessou os séculos. Escuta isso agora. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Escuta isso. Ele não disse que o pecado era certo, mas também não permitiu que a condenação destruísse aquela mulher. Porque o propósito de Deus não é destruir o pecador, é restaurar. Rabachúria Canderebai. E um por um, os acusadores começaram a ir embora.
depois os mais jovens, até que sobrou apenas 2 pessoas daquele lugar: a mulher e Jesus. A culpa e a graça. E Jesus perguntou algo poderoso. Escuta isso agora. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela respondeu: ninguém ficou, Senhor. Então Jesus disse algo que mudou a história dela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Escuta isso agora. Isso é graça. Graça não é dizer que o pecado não existe. Graça é dar uma nova oportunidade para quem caiu. A graça que restaura. Escuta isso. A Bíblia diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é por merecimento, não é porque somos perfeitos, é porque Deus decidiu nos amar. Escuta isso. Se dependesse de perfeição, ninguém seria salvo. Mas a graça de Deus alcança pessoas quebradas. A graça que apaga o passado, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus não apenas perdoa, Ele remove, Ele limpa, Ele restaura. A basura candarabaçai. A graça que levanta quem caiu. Talvez você caiu, talvez você tomou decisões erradas. Amém. Aquela mulher entrou naquele lugar como pecadora, mas saiu dali como alguém restaurada. Porque quando a graça de Deus toca uma vida, ela transforma a identidade. 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova história, nova identidade, novo começo, declaração profética. Escuta isso agora. Talvez você chegou aqui com pedras invisíveis sobre a tua vida, pedras de acusação, pedras de culpa, pedras de vergonha. Mas hoje Jesus fala sobre você. A basura e a canderebaia. Eu profetizo agora: toda acusação cai por terra, toda condenação perde força, toda culpa é lavada pelo sangue de Jesus. Porque a mesma graça que levantou aquela mulher ainda levanta pessoas hoje. Escuta isso. O inimigo queria te destruir com o teu passado, mas Deus vai usar tua história como testemunho. Onde havia vergonha, haverá honra. Onde havia culpa, haverá libertação. Onde havia lágrimas, haverá alegria. A basúria candarabaçai. Que é a mesma voz que falou naquele dia fala hoje sobre você. Escuta isso. O inimigo queria te destruir com o teu passado, mas Deus vai usar tua história como testemunho. Hoje havia vergonha.